Olá, eu sou a Mari do Vivendo do Ateliê. Se você não me conhece, não sabe da minha história, não sabe quem eu sou, o que eu falo, como eu comecei a falar sobre empreendedorismo para mulheres e artesãs, vou deixar um card aqui. E aí você vai saber um pouco sobre mim, sobre o que eu faço. Eu espero que você goste. Bem-vindo à websérie Como Ter um Ateliê do Zero ao Ateliê dos Sonhos. E assim, é um conteúdo preparado com muito carinho, eu espero que você goste. Vão ser 5 vídeos, todos os dias eu vou postar um vídeo sobre um assunto diferente, para que você monte o seu ateliê, se você é iniciante, ou que você use as suas dicas para aperfeiçoar suas coisas, para ter ideias novas, para usar de formas diferentes. Vão ser dicas muito boas e muito relevantes para quem tem um ateliê de costura. Então, se você tá querendo saber o que eu vou falar agora, fica comigo. Quero bem, solta a vinheta. Hoje eu vou falar dos materiais que você precisa ter aí no seu ateliê para começar, assim, no material inicial. Porque às vezes a gente se empolga, sai comprando um monte de tecido, botão, enfeite, e aí esquece do básico e que todo ateliê de costura precisa ter. Então eu vou citar aqui algumas coisas, vou mostrar pra vocês algumas que eu tenho, as que eu não tenho eu vou pedir pro Querubim pôr uma foto aqui pra gente. E eu espero que vocês gostem, tá? Vocês deixem aqui nos comentários pra mim se eu falei tudo ou se vocês usaram outras coisas que vocês também acham importante pra ter no ateliê logo de início. Então a primeira coisa que eu achei super importante pra mim, base de corte. Porque eu estraguei a mesa de casa, estraguei as mesas que eu tinha no escritório, porque eu não tinha uma base de corte. Querubim, põe uma base de corte grande aqui, pro pessoal ver, que não vai dar pra eu mover a câmera. Tem bases de cortes de todos os tamanhos. Eu tenho uma maiorzinha aqui, a minha é 60 por 45, mas tem de vários tamanhos. Tem que vende assim, ó. Essa aqui é pequenininha, ela é do Daiso. Também dá pra usar super, quando eu fazia scrapbooking eu usava pra cortar os papéis, fita, era muito... as coisas eram pequenininhas, super servia. E aí ela fica aqui, eu uso ela como mousepad hoje em dia. Mas a base de corte ela é feita de um couro, então você não pode deixar ela no sol e você tem produtos que você não pode usar pra limpar ela. Tem um tira-grude que limpa ela muito bem e removedor um pouquinho, que se você colocar algum tecido com cola, um spray que vai deixar ela meio grudentinha, você tem que limpar ela dessa forma. Ela tem que ficar reta, sempre reta, porque se você deixar ela de pé, ela pode envergar e aí não volta mais. Então, base de corte é um investimento que você vai fazer no seu ateliê, que vai servir de muita coisa. Se você não tiver base de corte, serve um vidro. Um pedaço de vidro grande, que você usa no tampão da mesa, também serve. Outra coisa que você pode usar no lugar da base de corte é um piso. Também já usei muito piso na vida. Sabe, piso de laminado, de porcelanato? Um piso que sobrou aí. Tu bota lá na corta. Só que com esses recursos, a sua tesoura, estilete... Tesoura não, mas o estilete e o cortador circular talvez não durem muito, tá? Porque a base de corte, como ela é mais macia, o cortador circular e o estilete não perdem o corte assim tão fácil. Então, base de corte. Segunda coisa, uma tesoura boa. Vou te dizer que tesouras boas não precisam ser caras. Essa aqui eu comprei no Daiso e é a minha melhor tesoura, eu paguei R$7,90. É a minha melhor tesoura aqui no ateliê. Eu comprei, junto com essa tesoura, um aparelhinho que você consegue amolar a tesoura. Então eu consigo usar ela até acabar. Então, uma tesoura boa, base de corte. O que mais você vai precisar aí pro seu ateliê? Máquina de costura. Eu tenho essa máquina de costura aqui, que é a Singer Starlet. Eu adoro minha máquina de costura, só que eu vou te dizer assim, se me perguntar, Mari, qual é a melhor máquina de costura que eu preciso, que eu vou ter, qual que é a melhor de todas? A minha frase é a seguinte, a melhor máquina de costura é aquela que cabe no seu bolso. Se você tem dinheiro pra comprar uma máquina de costura top, filha, vai lá. Suas coisas vão ficar lindas, maravilhosas, seu trabalho vai ser mais rápido, ela tem mais pontos por minuto, facilidade na sua vida. Mas se você não tem dinheiro, tá começando seu ateliê meio apertada, nada te impede de começar com uma máquina usada.
A primeira máquina que eu tive era uma Singer Professional. Acho que era uma Singer Professional. Vou pôr uma foto dela aqui. Era uma máquina que eu ganhei de presente do meu marido. Era de uma senhorinha amiga da minha mãe, que ela faleceu. E aí os filhos começaram a vender as coisas. E o filho dela vendeu essa máquina, que eu lembro até hoje. Meu marido pagou R$150 nela, vinha com o gabinete. Era uma máquina muito antiga. Talvez ela nunca tivesse tido uma manutenção na vida. E eu usei aquela máquina por uns 2 anos. Se não mais. E aí eu vendi ela por R$100, que eu comprei por 150, eu vendi por 100. E a máquina tava linda, inteirinha. O móvel eu joguei fora, que tá cheio de cupim. Mas eu comecei assim. Foi a máquina que eu usei pra aprender. Então quando as pessoas me perguntam, Mari, qual é a máquina que eu preciso comprar? Sou iniciante, eu falo, compra uma Singer usada. Mas veja o preço, porque hoje em dia, se você for pagar R$400 numa máquina usada, junta uma graninha um pouquinho a mais e compra uma máquina nova. Mas se você achar uma máquina usada, antiga, boa, preço bom, compra e usa ela pra você aprender. Talvez você não saiba ainda se você tem gosto, se você leva jeito, se aquilo é só empolgação. Então a máquina usada é um bom recurso, mais barato do que você investir numa máquina nova. E conheço várias costureiras da mão. Quem tem talento, quem quer fazer, quem dá o seu jeito, faz a costura na mão e fica linda e perfeita, o acabamento do viés fica muito melhor do que o meu. E assim, se você quer fazer, você vai dar o seu jeito. Máquina de costura, te dei a opção, você pode, se tem uma grana, investe em uma máquina de costura. Se você não tem uma grana, compra uma usada, antiguinha. E aí, quando eu vendi a minha máquina antiga, eu chorei por uma semana, porque eu não me acostumava com essa aqui. Eu achava a outra muito melhor. Eu achava que ela costurava muito mais camadas. E depois, com o tempo, você vai se adequando à sua máquina. E hoje eu sou apaixonada pela minha. Mas eu sofri quando eu vendi a minha. Nossa, eu queria muito ir lá e pegar de volta, devolver o dinheiro, porque eu fiquei mal mesmo. Mas é assim, essa é a minha história com a minha máquina de costura. Mas se você tem dinheiro pra investir, compra uma nova. Se não tem, compra uma usada. Não arruma uma desculpa. As desculpas é que te limitam nesse momento, né? Se você tá a fim de começar, se você tá a fim de mudar a sua máquina, junta uma grana. Se você tem uma antiguinha e quer mudar pra uma nova, vende sua antiguinha. Eu sei que é difícil desapegar, eu sofri muito, chorei horrores com a minha máquina. Mas aqueles R$100 que eu vendi a minha máquina, ficou R$100 mais barato dessa, né? Porque uma coisa, né? O dinheiro foi pro outro lugar. E é isso, então essa máquina de costura foi esse recurso que eu uso agora, que usava antiguinha. Outra coisa que você precisa ter no seu ateliê, na sua área de costura, são linhas. Eu gosto de comprar essas daqui, ó. Vocês estão vendo? É aquele carretel maiorzinho. E eu só tenho cores básicas aqui, ó. Porque eu não troco de linha de acordo com a cor da peça. Peças claras eu uso branco e bege. Peças escuras eu uso, aí eu troco, preto ou azul marinho. E são essas que eu uso mais por aqui. Só se for uma cor muito diferentona, aí eu compro um carretel. Mas se não, eu uso tudo nisso. Ainda mais se for fazer produção em série, eu não troco de linha jamais. Boto a bege lá e vou passando e aí eu sigo a minha produção assim. Então, a linha é importante. Que linha você usa para que tipo de tecido? Aqui eu uso tricoline e eu uso a linha de poliéster. Mas se o tecido é 100% algodão, eu gosto de usar a linha de algodão. Eu gosto de usar a linha compatível com o tecido, porque se eu lavar, ele não vai esticar ou repuxar, porque eles são feitos do mesmo material. Vou falar uma coisa aqui que não é essencial, mas a gente adora. Enfeites e acabamentos, assim. Eu adoro. Eu guardo os meus acabamentos numa caixa organizadora, ó. Não tá organizado, mas eu guardo ele assim. Geralmente eu separo por cor dentro de um saquinho. E eu adoro acabamentos, porque eu acho que faz toda a diferença numa peça. Vou mostrar aqui uma peça pra vocês verem como o acabamento faz diferença. Ó, é uma bolsinha comum. Esse modelinho tem o plástico cristal, dá pra usar o celular no touch. E ó, tem um enfeitinho aqui, uma rendinha, que faz toda a diferença na peça. Ela é feita de tricoline. Já mostrei ela em outro vídeo aqui. Mas olha a diferença que faz. Então eu adoro acabamentos. Eu acho que realmente modifica a peça, faz com que a gente tenha uma gama e uma possibilidade muito maior de executar um trabalho. E às vezes uma peça simples, ela pode ficar totalmente diferente porque você usou um enfeite, um detalhe diferenciado nela.
Então, como eu falei, eu separo por saquinho. Então aqui, ó, saquinho de enfeites brancos. Aí aqui eu tenho passa-fita. Ó, passa-fita. Esse eu comprei na 25 de março. Paguei R$2,50. Armarinhos Fernando. E ele vem 10 metros. R$2,50 ele vem 10 metros. Aí, seguindo nos brancos, eu tenho... Ele imita uma rendinha de gripir. Vocês conseguem ver? Ele imita uma rendinha de gripir, mas ele não é. Ele é algum tecido sintético. E assim eu tenho, ó, azul, branco. Aí eu tenho o saquinho do que é cor-de-rosa. Aqui eu tenho um bordado inglês, branco e rosa. Aqui eu tenho um bordado inglês daquele pequenininho. Aqui eu tenho rendinha de algodão, cianinha, outro daquela rendinha de sintético. Eu tenho passa-fita, cianinha azul. E é isso que eu quis dizer, que eu queria te dizer é que enfeitinhos são muito utilizados no ateliê e que fazem a diferença no seu trabalho, mesmo que ele seja simples e você vai gastar pouco pra fazer, mas ele faz uma diferença muito grande no seu trabalho como costureira e faz a sua peça muito mais valorizada. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma lista VIP que eu mando informações privilegiadas para algumas pessoas. Se você quiser receber minhas informações privilegiadas, você deixa o seu cadastro aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo. Coloca lá o seu melhor e-mail que você vai receber informações diferenciadas dos materiais, dos produtos. Tudo que eu mostrei aqui eu vou mandar de onde é, o link que é, essas rendas, essas cianinhas, essas coisas eu vou colocar lá de onde eu comprei, se vocês quiserem comprar e pode ser que te ajudem vocês, né, nesse processo de construção do ateliê. Então eu vou mandar lá naquele e-mail VIP. Então se você quiser fazer parte desse grupo, coloca aqui o seu e-mail, cadastra aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo e aí eu te mando as informações de o que eu uso aqui e pode ser que seja bom pra você aí. Então, é isso que eu tenho pra te passar hoje, essas informações que você vai usar aí pro seu ateliê no segundo dia dessa nossa websérie. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que você aproveite esse conteúdo, que você possa criar um ateliê lindo, com coisas úteis e que você comece, porque eu acho que começar é a parte mais difícil, porque você fica cheio de cismas e que você precisa de coisas que na verdade você não precisa. Eu te dei outras sugestões nas quais você pode substituir os materiais que eu disse aqui. E eu espero que você tenha gostado mesmo do meu conteúdo. Diga aqui pra mim alguma coisa que eu não tenha dito, que foi essencial pra você. Se você já tem um ateliê, se você já costura, coloca aqui pra mim qual é a coisa fundamental e que eu não disse aqui nesse vídeo pra ajudar as coleguinhas a montar seu ateliê de sucesso. Então, um beijo e até a próxima!